Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 271, Reavivando o Amor pela Volta de Cristo, baseado então no livro de Mateus, nos capítulos 24 e 25. E hoje nós temos um dia nublado, né? O nosso primeiro dia do ano. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e coroe esse ano novo com a sua bondade, com o seu amor e com a sua misericórdia. Porque, como diz o salmista, é o Senhor que coroa o nosso ano. Então, que neste primeiro dia desse ano, que seja a bondade do Senhor acolhida na sua mente e no seu coração. Hoje nós vamos então terminar, esta série de devocionais que nós estivemos meditando a respeito da vinda de Cristo, reavivando o amor pela volta do nosso Senhor. E hoje nós vamos terminar então esse grande sermão profético de Jesus, explicando como será então a sua volta. E nós vamos terminar o capítulo 25, dos versículos 31 a 46, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então, perguntando os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. E sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste me visitar. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que vimos que estava com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o visitamos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E assim se encerra então esse discurso profético de Jesus. Então, dos versículos 31 a 46, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos vierem com ele. Então, este título deste capítulo se chama O Grande Julgamento. Quando vier com o rei, porque ele já virá como rei, podemos presumir que a separação entre os justos e os outros será feita de tal maneira como na parábola dos talentos, entre os servos bons e fiéis e os servos maus e inúteis. Portanto, aqueles que não entenderam, não atenderam ao Senhor Jesus nas suas necessidades, estavam com muito medo de errar ou estavam preocupados em não perder, porque tinham uma imagem de um Deus severo ou um Deus que mete medo e que enfatiza o não pecar, né? Os deveres e as leis que não poderiam ser quebradas de forma alguma. Este texto não é uma parábola, mas ele é uma descrição
profética do juízo final. As boas obras são o resultado da fé e de um coração disposto a servir a Jesus. São também a ação do Espírito Santo que ocorre de forma autêntica e não forçada em nossas vidas. Dos versículos 25 e 32 diz assim: todas as nações. Esta divisão descreve então o julgamento das nações, o que realizar-se-á na terra depois que Cristo vier para reinar, como afirma então este versículo, né? Esse texto, quando o Filho do Homem vier em majestade como rei, juntamente com os seus anjos para reinar. Afirma, então, é importante notar que há três classes aqui, que são duas classes que são mencionadas, ovelhas e cabritos. Então, o rei coloca as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, ele convida as ovelhas a entrarem no seu reino glorioso, preparado, então, desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada, o Senhor já tem preparado um lugar para os seus. A razão dada para eles estarem à direita é que eles deram de comer a quem teve fome. Deus nos fez a imagem e semelhança do seu Filho. Aquilo que fazemos pelo outro, estamos fazendo por ele. É muito importante a gente entender que quando a gente insulta, quando a gente maltrata, quando a gente ignora e desrespeita um ser humano, seja ele qual for, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O mundo, o pecado, o diabo pode ter feito estrago na vida desta pessoa, mas mesmo assim não nos dá o direito de ignorar, desrespeitar ou até mesmo de não tentar ajudar. Então eles deram de comer quando teve fome, deram de beber quando teve sede, hospedaram quando era forasteiro, vestiram-no quando estavam nu e visitaram quando estava enfermo e também foram vê-lo na prisão. A pergunta que fizeram foi: quando foi que com fome lhe demos de comer ou com sede lhe demos de beber? E todas estas ações. Ele explica então que ao mostrar a amizade a um desses pequeninos, né, servos, discípulos, irmãos, né, pequeninos irmãos, estão fazendo a quem? A ele. Qualquer coisa feita para um dos seus discípulos é recompensado como se feito a ele mesmo, o Rei Jesus. Dos versículos 25, de 41 a 45, os cabritos, né, injustos, está ordenado então se apartarem dele para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eles falharam em cuidar dele durante esse terrível tempo de perturbação ou de tribulação. Quando eles se excusam ao dizer que nunca ouviram, ele faz então lembrar que o fato de terem negligenciado os seus seguidores constitui então uma negligência a ele. No 46, assim os cabritos vão para o castigo eterno, mas as ovelhas para a vida eterna. Precisamos entender que os princípios da justiça divina serão aplicados tanto numa base nacional como numa base individual. Cada um de nós vai dar conta de Deus, porque a responsabilidade é pessoal. O desejo de Deus é que os homens sejam abençoados. Não foi a intenção original do Senhor que o inferno fosse preparado para a raça humana. Mas se as pessoas teimosamente se recusam a vida, que é o seu próprio filho, elas necessariamente estão escolhendo então a morte eterna. Porque se Jesus é a vida eterna, se você não escolhe Jesus, você está escolhendo a morte eterna. O Senhor Jesus falou do fogo eterno, do castigo eterno e também da vida eterna. O mesmo que ensinava a vida eterna que era ele,
ensinava o castigo eterno. Eterno quer dizer perpétuo para sempre, porque é usado para descrever a imortalidade de Deus. Nós vemos em 1 Timóteo 1,17, assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Ainda é tempo para respondermos ao seu chamado e adorarmos a Deus eternamente. Ele é pré-existente, ele sempre existiu, ele é criador, ele é amoroso e que nos chama à existência e à comunhão com ele, à reconciliação com ele. Então, unidos a Cristo, seremos um. O que tem influência sobre nós tem influência sobre ele. Temos como o povo de Deus, ovelhas do seu pastoreio, um grande potencial para mostrar a bondade dele, mostrando a bondade aos que o amam. A grande salvação de que Jesus nos fala e o ensino que ele nos transmite é um amor concreto por pessoas reais. Pessoas que têm fome, que têm sede. Jesus estabeleceu então este princípio do amor ao próximo como critério para uma verdadeira fé e religião. Ele propõe então se auto-identificou com os necessitados. Ele ensinou como a prática do bem é a marca de quem lhe segue. Dar água física ou espiritual, ensinando a palavra de Deus, ou a um sedento, algo de grande significado, como a disposição de um coração convertido realmente a Deus e também ao seu próximo. Não podemos errar o alvo do primeiro, maior e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos a nós mesmos, nós estamos amando a Deus. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus e estamos amando a nós mesmos. Então não podemos errar o alvo. Isso está no centro da vida espiritual autêntica. Quem tem o Espírito de Cristo procurará, buscará andar como ele andou. Então, nós estamos encerrando hoje esta série de devocionais e espero que tenha sido uma bênção para você, como tem sido para mim, reavivar em meu coração essa expectativa pela volta do nosso Senhor. Mas enquanto ele não chega, temos trabalho. Temos trabalho. Há muitas e muitas pessoas com sede, com fome, precisando ser hospedadas em Cristo, saciadas em Cristo Jesus. E nós temos essa missão de levar este evangelho, o evangelho do reino, a toda criatura, antes que ele venha. Então, nós encerramos essa série de devocionais e a partir de amanhã, nós vamos então estudar alguns princípios importantes no livro de Isaías, de como nós podemos ter então uma vida espiritual autêntica. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. E um feliz ano novo para você e toda a sua família.